Vamos começar com a missão dos espíritas. Que coisa mais linda! É uma mensagem de Erasto. E existe uma confirmação de Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, item 98, de que esse Erasto que traz essas comunicações dentro da codificação realmente é aquele Erasto que nós já conhecemos, não é? Que era o discípulo do apóstolo dos gentios. Então é o nosso Erasto, que é o discípulo de Paulo de Tarso. Acho que todos sabiam, porém nem todos sabiam onde era a confirmação disso, não é? Foi uma confirmação realizada pelo próprio Kardec, está lá no capítulo 5, item 98, de O Livro dos Médiuns. Mas aí vamos ver o que o Erasto fala. Interessante na mensagem que ele não perde uma palavra. É muito difícil a gente conseguir resumir a mensagem, a missão dos espíritas, porque, olha, todas as palavras têm um sentido. Ele fala de uma forma tão objetiva que a gente fica assim, pasmo, não é? de ouvir, de ver, né? e perceber o quanto ele é efusivo, o quanto ele é assim forte nas suas palavras para ajudar nós espíritas a colocarmos fortemente os pés no chão. Ele começa dizendo assim: vai pregar o novo dogma da reencarnação. Veja, alguns espíritas têm tanta reserva para falar de reencarnação. Não podemos falar de reencarnação, porque falar de reencarnação pode ofender aquele que está ouvindo, não é? Mas ele fala: e de pregar o novo dogma da reencarnação. É claro que quando ele fala isso, existem 1000 formas de falar da reencarnação. E os provérbios populares nos ajudam muito, né? Eu acho que em outra vida fiz tal coisa. Na próxima vida vou querer ser tal coisa. Então isso nos ajuda bastante. Mas ele fala com efusividade: e despregar o novo dogma da reencarnação. Deixa de temores, porque, mas eu não sou inspirado, eu não sei falar. E ele fala assim pra gente, como lá nós vemos no Atos dos Apóstolos: as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, vós sois os eleitos de Deus. Meu Deus do céu, que responsabilidade, não é mesmo? E de pregar esta palavra, que é a palavra divina. Olha como que ele continua falando desse e de pregar. Bom, e não é só isso, não. Não é simplesmente ir e pregar nas horas de folga, nas horas vazias. Ele diz assim: sacrificai os vossos hábitos, sacrificai os vossos trabalhos, misericórdia, as vossas futilidades. Então é assim, aquele programinha de receita que tem na televisão, aquela novelinha que a gente adorava ou adora, aquele joguinho de futebol. Ide e sacrificai os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, inclusive até com todo o respeito que a gente tem com tudo isso, né? Aquela consultinha que a gente está marcando, que a gente normalmente marca no dia da tarefa que nós temos para realizar. Ele fala isso para a gente aqui também, né? Sacrificai os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades. E ele diz para a gente: os espíritos elevados estão com a gente. Eu não sei o que nós tememos tanto, meu Deus do céu. Por que a gente tem tanto temor de falar da doutrina, de divulgar? Ele continua falando assim: você vai falar, a gente sabe disso, para pessoas que não querem escutar. As pessoas muitas vezes estão aí com futilidades na cabeça e não querem escutar, mas mesmo assim, fale para elas, não é? Convide-as incessantemente ao sacrifício, convide-as incessantemente ao trabalho, convide-as incessantemente a pensar nas coisas maiores da vida e principalmente na reencarnação, meu Deus do céu. Bom, ele fala assim: a gente vai pregar desinteresse às pessoas que têm muito interesse em determinadas coisas, né? Aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos. Olha, é muita coisa que ele mostra pra gente. Ele fala: bom, são palavras que você acha que são perdidas, mas são necessárias, porque são importantes nós regarmos com suor
aquilo que nós estamos realizando neste terreno, não é? Ele vai produzir bastantes possibilidades, vai nos dar bastantes condições, mas nós precisamos trabalhar com força, na enxada, na charrua. Um pouco mais jovem, não muito tempo atrás, talvez uns 300, 500 meses atrás, a gente via aqueles senhores em praça pública, não é? Pregando o evangelho, falando de forma efusiva, forte, gritando para todo mundo ouvir. Falava, meu Deus do céu, que loucura, não é? Mas ele não fala para a gente fazer isso. Nós somos mais sutis, nós temos mais condições de falar ao coração, falar ao colega de trabalho, ao familiar, às pessoas do nosso lar, às pessoas que trabalham com a gente. Nós não precisamos sair correndo no meio da rua que nem louco gritando. Não, nós podemos já fazer isso com aqueles que estão perto da gente, não é? Então ele fala, segue, porque nós precisamos combater a injustiça e as coisas que não se devem não devem se acontecer, as iniquidades. Nós precisamos fazer força para aniquilar, quebrar, estragar o tal do bezerro de ouro. E o que é o bezerro de ouro? Bom, o ouro já nos dá uma dica, não é? Para onde nós estamos falando. Mas nós precisamos quebrar isso, esses interesses mundanos, essas coisas, essas bobagens da terra, que nós muitas vezes passamos a encarnação inteira atrás delas. E aí, quando chega no limiar da vida, nós muitas vezes nos decepcionando e falamos, puxa, trabalhei 14, 16 horas para as atividades do César e dediquei tão poucos instantes às atividades que seriam para mim as mais importantes. E ainda ele complementa dizendo assim pra gente, olha, os lobos não caem em armadilhas de ovelhas. De vez em quando a gente vê na internet, né, agora nas redes sociais, aí nos WhatsApps da vida, as pessoas alertando, olha, cuidado com o telefone número tal, cuidado com o golpe tal, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E a gente fica, mas será que é possível a gente prevenir todos os golpes que podemos cair? Claro que não. O que nós temos aqui é uma dica interessante. Os lobos não caem em armadilhas, as ovelhas não caem em armadilhas de lobos. Olha que só, olha que interessante. Então, nós temos que partir com esta fé, com este entendimento, com esta vontade. E nós precisamos estar assim corajados, porque nós certamente teremos montanhas de iniquidades para removermos, para mudarmos, para alterarmos. As revoluções morais vão sim acontecer no mundo, em todos os pontos, e essa hora está chegando cada vez mais. Vejam como nós estamos vendo conflitos que estão surgindo, de coisas que pareciam estar tão sedimentadas, não é? Estarem tão certas, coisas que estavam aí há 20, 30 anos na Terra, 40 anos, 50 anos, coisas que estão há 100 anos, que estão sendo derruídas, que estão sendo demolidas, que estão sendo implodidas, porque são as iniquidades que nós não podemos fazer parte delas. Então, essas revoluções já estão acontecendo. Por isso, é importante nós fazermos a hora e fazermos brilhar as duas faces do mundo, que é o mundo espiritual e o mundo material, a importância das duas. Porém, nós estamos aqui para mostrar que não estamos pela primeira vez e nem pela última, mas que estamos aqui diante de leis bastante corretas, bastante enérgicas, por assim dizer. Bom, os sábios certamente não vão querer saber dessas conversinhas, não é? Que eles vão querer provas, isso e aquilo, não é? As pessoas que são os pequeninos da terra é que têm mais condições de nos aceitar, de aceitar aquelas coisas que nós podemos falar sobre a doutrina espírita e sobre o espiritismo. E aí nós precisamos nos armar de coragem, porque precisamos botar as mãos à obra, não podemos mais deixar de lado. Não podemos acreditar que só dentro da casa maior nós vamos pregar o evangelho, dentro da federação ou dentro da casa espírita. Nós precisamos sair, abrir os portões e ir muros afora e buscar aqueles que estão prontos já para nos escutar. Então, ele ainda fala, agradecei sim a Deus essa gloriosa tarefa que nos foi dada. Muito linda tarefa, porque muitos ainda acabam se desviando, mas nós, para não nos desviarmos, precisamos estar sempre constantemente em busca da verdade.
Essa é a tônica principal. Em qualquer coisa que estejamos militando, em qualquer coisa que estejamos trabalhando, não deixemos de buscar a verdade. Bom, e como é que a gente pode reconhecer as pessoas que estão no bom caminho? Tá aí todas as palavrinhas, todas as dicas, que são aquelas pessoas que estão realizando os verdadeiros princípios da caridade, os verdadeiros princípios da consolação que distribuem, é o amor que se dedicam ao próximo, é a abnegação pelo altruísmo, aquelas pessoas em que não estão com interesses pessoais, não é? Então nós vamos reconhecer essas pessoas pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação, pelo amor que dedicam ao próximo e pela sua abnegação, pelo seu altruísmo, pela vitória dos seus princípios, ou seja, aquelas pessoas que perseveram e chegam aonde precisam chegar. Mas, é claro, não é? Existem os que falseiam. A gente vê aí uma centena de situações pelas quais a gente vê o Evangelho sendo falseado, as pessoas usando palavras do nosso Senhor Jesus para interesses pessoais, utilizando-se de passagens do Evangelho, do Santo Evangelho que nós vivemos, utilizando para interesses pessoais. Mas o nosso Erasto fala para a gente com todas as letras e de toda a sua voz: os que estiverem satisfazendo apenas interesses da vaidade e da ambição, esses serão destruídos, ou seja, a vaidade e a ambição não prevalecerá. Então, façamos a nossa parte, estejamos convictos e tenhamos coragem para irmos em busca dos nossos semelhantes. Tem mais 2 minutos, né? Meu Deus. Então vamos falar da dependência química, mas só pode falar 2 minutos. Bom, sobre a dependência química a gente sabe